Morreu o Alexei Navalny, o cara que era o principal opositor do Putin na Rússia. E por que isso é importante? O tio Diogo explica. É isso, aliás, que a gente faz aqui no canal. A gente simplifica os assuntos mais importantes para você entender tudo. Bora lá então. Em primeiro lugar, o Navalny estava preso, veja bem. Ele estava preso desde 2021, que foi quando ele voltou para a Rússia, ele estava fora do país. O Navalny organizou protestos contra o Putin e acusou o governo de corrupção. E ele foi preso só por protestar? Dá para dizer que sim. Oficialmente ele foi condenado a 19 anos de prisão por ter, segundo a justiça da Rússia, criado um grupo extremista, dar dinheiro para extremistas, entre outras coisas. Ele se dizia inocente e dizia que era tudo armação do governo. Tá, mas por que isso tudo é importante? Porque a gente está aqui falando de um cara que foi condenado pela justiça da Rússia, me diga. O que ele tem de tão especial assim, você vai se perguntar. Bom, eu já falei que ele fazia oposição ao Putin, certo? Isso é um problema lá na Rússia, porque não existe liberdade política no país. E o que eu quero dizer com isso? Olha, dá para dizer que basicamente a Rússia é uma ditadura e o Putin é o ditador, é quem manda no país de verdade. Ah, mas Diogo, eu ouvi dizer que lá não é ditadura não, que tem eleição e tal. Olha, tem gente que diz que a Rússia é um país autoritário, nem todo mundo chama de ditadura, porque de fato continuam acontecendo eleições e existem algumas poucas liberdades por lá. Mas o Putin e os aliados dele têm tanto poder e tanto dinheiro que a oposição não tem chance de conseguir fazer nada por lá. E as pessoas que se arriscam a protestar acabam presas ou mortas, como Navalny. E o Putin não sai do poder há mais de 20 anos. Para mim isso é uma ditadura. E ó, eu não sou o único que está falando isso, tá? Olha aqui um artigo no Washington Post dizendo que tem uma ditadura na Rússia. Então, numa ditadura, quem faz oposição a quem está no poder corre risco de vida. Essa é a verdade. E o governo pode fazer o que ele quiser com a pessoa. Se isso te lembra de alguma ditadura que aconteceu num país sul-americano, sem dinheiro no bolso e pentacampeão mundial durante os anos 1960, não é mera coincidência. Mas essa história fica para um outro dia. No ano passado, só para dar um exemplo, os advogados e a família do Navalny ficaram 20 dias sem conseguir falar com ele. Eles precisaram fazer 680 pedidos para saber onde ele estava. Ele já estava preso, hein? E eles descobriram que o Navalny estava numa outra prisão a mais de 1.000 quilômetros de onde ele estava antes. Pois é. Em 2020, o Navalny foi envenenado e quase morreu. Uma reportagem da CNN mostrou que ele estava sendo vigiado por 6 agentes da Polícia Secreta Russa que se chama FSB. Os exames de sangue dele mostraram que ele foi intoxicado com Novichok, que é um agente químico muito usado pelos russos. Essa mesma substância foi encontrada no organismo do Sergei Skripal, que era um ex-militar russo que também era crítico do Putin. No caso do Alexander Litvinenko, que morreu envenenado por polônio 210, uma substância radioativa. Teve também gente que morreu baleada, pois é. Por exemplo, a jornalista Anna Politkovskaya. Ela fazia reportagens sobre como o governo russo viola os direitos humanos dos cidadãos e ela acabou morta a tiros quando estava chegando em casa. Outro que morreu na base da bala foi o Boris Nemtsov, um político de oposição que foi assassinado com 4 tiros pelas costas quando ele estava perto do Palácio Presidencial, o Kremlin. Uma reportagem da BBC e outros 2 veículos mostrou que o serviço secreto da Rússia estava seguindo o Nemtsov pelo menos 1 ano antes do assassinato dele, pois é. Fora as tantas outras mortes estranhas de pessoas que faziam críticas ao governo do Putin. Uma das mais recentes foi a do Yevgeny Prigozhin, que era chefe do grupo militar Wagner, uma organização paramilitar privada da Rússia. Ele morreu na queda de um avião que estava voando perto de Moscou. O Prigozhin foi aquele cara que se rebelou contra o Putin por causa da guerra na Ucrânia e estava indo em direção à capital do país, Moscou, com as tropas do grupo Wagner. Não é engraçado como o pessoal que critica o Putin tem essa mania esquisita de morrer? Pois é, infelizmente os meus boletos estão bem vivos e vencendo. Eu não sou tão competente assim. Inicialmente o governo russo disse que o Alexei Navalny voltou de uma caminhada, passou mal e morreu. Os médicos tentaram reanimar ele por meia hora, mas eles não conseguiram.
A família do Navalny não vai ter acesso ao corpo dele por pelo menos 14 dias. Isso é muito preocupante, porque nesse tempo o governo russo pode fazer alguma coisa para esconder algum envenenamento ou alguma coisa que pode ter causado a morte dele. Pois é. Agora a gente vai saber o que vai acontecer. Primeiro, se vai ter realmente alguma investigação para saber do que o Navalny morreu. Isso é muito improvável, claro. Segundo, se a família dele vai conseguir receber o corpo a tempo para ela fazer uma investigação e descobrir de uma maneira independente o que aconteceu com o Navalny. Outra coisa que é bastante improvável, aliás. O que deve acontecer é o que já aconteceu muitas outras vezes na Rússia, como eu já comentei antes. A morte do Alexei Navalny vai ser mais uma morte muito conveniente para o Vladimir Putin e para o governo dele. Os opositores dele têm essa mania estranha de simplesmente empacotar por motivos também muito estranhos, como morte súbita, acidente de avião, envenenamento por substâncias atômicas e balas que vão parar nas costas das pessoas acidentalmente perto do palácio do governo.